Opa, graça e paz. Ó, nós aí. Paz. Hoje aqui novamente com a minha digníssima, né, pastora Débora, minha adjuntora. E aí, como vai, pastora Débora? Bem, graças a Deus, estou um pouquinho rouca. Hoje tá bem rouca, né? Um pouquinho não. Tá bem rouca, ó, já tem gente chegando aí já. Ontem não estava pior, né? Mas hoje tá melhorando. Vai ter que falar um pouquinho mais alto aí hoje para poder o pessoal pegar, amém? Ó, você que tá chegando agora aqui, você que vai assistir depois no YouTube, eu, pastor Evancler, minha esposa, pastora Débora, hoje vamos fazer mais uma live. A pedido de vocês aí, a gente agora tá tentando, né? Pastora Débora tá se soltando, Deborinha agora tá conseguindo se soltar, já tá dando esse sorriso bonito, né? Que ela tem, só ela tem. Ó, a Misaele já chegou aí, glória a Deus. Bom, o pessoal vai chegando aí, então você que vai assistir depois. Hoje o assunto é um assunto que, ó, gosta muito, né? O que a gente vai falar hoje aqui? Oração. Opa, oração, né? Hoje oração. A gente está dividindo os temas, então fique aqui com a gente até o final, que hoje nós vamos falar bastante aí sobre oração, né? Vamos tentar aí trocar um bate-papo. Como eu falei para vocês, é uma live aí de troca de bate-papo com vocês. Não é nada de estudo teológico hoje, até porque quem quiser estudos mais profundos sobre oração, vai lá no nosso canal no YouTube, Evancler dos Santos Oficial, que tem lá a Escola Bíblica Dominical que nós fizemos aí sobre oração, tá bom? Então, Nicolas já está começando a dar os sustos deles aqui. Quem não conhece ainda, Nicolas, nosso filho aí, tá à vontade, né? Então, se escutar qualquer barulhinho, não tem problema, tá bom? É ele, se ele aparecer na live também, né? Ele vai ficar aí à vontade, tá bom? Então vamos embora lá, porque se é uma live pra gente falar de oração, né, pastora Débora, a gente vai orar. Com certeza. Tá bom? Principal de tudo. Então, vamos você orar no início, porque de repente no final você já não tá com tanta voz mais, né? Já de falar, aí vai ficar ruim pra você orar no final. Não, né? A gripe tentando pegar todo mundo por aqui, ó. A tia Roberta já tá aí, acho que Paz, Roberta. Eita, glória. Instagram é difícil, por isso que eu tô querendo fazer as lives no YouTube, né? Porque a tela fica pequenininha, não dá pra poder deitar o telefone, então a gente tem que se espremer aqui, tá juntinho, ó. Eu e ela aqui, juntinho. Vem? Então a gente vai falar aqui hoje sobre oração. A paz, tia Roberta. Tia Roberta aí que nos ajuda no Ministério Infantil da Unificada de Bangu, amém? Então, ela vai estar orando, tá? Não sai daqui não. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da oração hoje no relacionamento familiar, né? Para os casais, para a família, para os filhos, não é isso, amor? Com certeza. Né? Oração é o fundamento de tudo, né? Cada vez mais que você busca, com certeza Deus, ele acrescenta muito mais nas nossas vidas. Amém. Deu para ouvir aí, tia Roberta? A pastora Débora, mesmo com a vozinha assim rouca? Coloca aí, por favor, se deu para ouvir ela. Se ela vai ter que forçar mais. Deu para ouvir? Coloca aí, por favor. Amém? Bora lá então. Débora, faz aquela oração abençoada aí. Poupa a voz um pouquinho, mas tenta falar mais alto que você puder aí hoje. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite. Amém? Levar os nossos pensamentos ao Senhor. Aleluia. Soberano Deus, eterno Sim, ó Deus. Pai, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Ô glórias. Deus, regozijando, se alegrando em Ti, por essa oportunidade, Pai, qual o Senhor tem nos dado. É verdade, Senhor. Deus. Pai, entra com providência, Senhor, na vida dos Teus filhos. Repreende, Senhor, todo mal, Senhor. É verdade, Deus. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Sim, Senhor. ó Pai. Joga por terra, Senhor, toda artimanha do inimigo, Sim, Senhor, ó Deus. contra as nossas vidas, contra Aleluia. as nossas famílias. Sim, ó Pai. Deus, que nessa live, Senhor, muitos, Senhor, venham ouvir a Tua voz, ó Pai. Aleluia. Muitos estejam, Senhor, apercebidos, Senhor, de cada, Senhor, Sim, ó detalhe, Deus. Senhor, de cada instrução, É Senhor, verdade. que o Senhor lhe dará, Senhor, nesta noite, Pai. Sim, ó Deus. Seja uma live impactante, Senhor. Aleluia. Que vidas, Senhor, venham ser preenchidas, Senhor, muitas das vezes do vazio, Senhor. Sim, ó Deus. Pai querido, porque através da oração, da busca, Senhor. É Deus. Deus, o Senhor, Pai querido, Deus amado, Sim, ó acrescenta Deus. muitas coisas em nossas Ô glórias. vidas.
Pai, porque Sim, ó Deus. estamos diante de Ti, Senhor. Sim, ó Deus. E reconhecendo, Pai, que sem Ti nada É podemos verdade. fazer. Sim, ó Deus. Tudo vem de Ti, Senhor. Aleluia. E essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Sim, Senhor. ó Deus. Temos, Senhor, aprendido, Senhor, Aleluia. a cada dia, Senhor. Amém, E Jesus. proceder e conhecer a Ti, Senhor. Sim, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Chegou. Verônica, boa noite. Paz, Verônica. Graça e paz, esposa do Daniel. Esposa do Daniel. Tá dando pra ouvir aí? É porque a Débora tá rouca hoje, né? Então, eu acho que deu pra ver aí. Silvânia chegou aí também. Graça e paz, boa noite. O povo tá chegando, amém? Amém. Então, eu sei que tem muita gente que tá envolvido com algum compromisso da igreja. Até me pediram aí, fizeram um pedido, Débora, pra ver se a gente pode fazer a live a partir das 9 horas, né? Eu vou ver com a Débora se a gente consegue fazer isso. Se a gente muda o horário depois para as 9 horas, tá bom? Para dar tempo do pessoal ainda acompanhar. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não estão vendo ao vivo, mas depois vão acompanhar, tá bom? Paz. Silvana, vê se dá para ouvir a voz aí. Dá a paz do Senhor, Débora. Paz do Senhor. Vê se deu para ouvir aí a Débora, Silvana. Amém? Se botar, coloca aí, por favor. Amém? Bom... A Verônica falou que agora tá bom, então tá dando pra escutar. Ela tá rouquinha, mas ela vai fazer o máximo aí possível. A gente quase cancelou por causa da rouquidão dela, mas aí a gente resolveu tentar manter, né? Perfeito, glória a Deus. Então vamos lá, como eu falei no início, né? Hoje a live não é pra falar de uma maneira teológica, né? Como a gente tá fazendo as lives, né? A gente tá querendo fazer uma live aqui pra compartilhar experiências mesmo, né, amor? Com certeza. A gente não vai aqui dar estudo sobre oração, porque, como eu falei, esse estudo tá lá no nosso canal no YouTube. Talvez a gente faça outros estudos falando sobre oração, tá? Mas a gente vai falar sobre oração. E oração é um negócio que você gosta, né, amor? Gosto muito. Não, né? Gosto. Sim, é algo assim tremendo. Se pudesse, teríamos o culto da oração. É algo que a Seria. Débora pede sempre, né? Um Seria culto tremendo. só de oração, né? É. E oração, quando fala em culto de oração, Débora, geralmente o pessoal foge, não foge não? Muitos fogem. O que o pessoal mais gosta aí? Coloca aí nos comentários aí. Se é oração ou é louvor? O que vocês acham aí? O que o pessoal mais gosta no culto? Oração ou louvor? Coloca aí nos comentários aí o que vocês acham aí. Vai ficar dividido. Né? Eu não sei não. Acho que a maioria prefere aí louvor. Né? Maioria. Quando é culto só de louvor, enche, não enche? Mas quando fala em oração, o que o pessoal faz? Corre um pouco. Tem o pessoal que corre, né? Tem o pessoal que corre. Verdade. A mesma coisa no culto do ensino da palavra, né? De estudos, né? Tem igrejas... A Silvana já foi logo aqui, louvor, né? É evidente, a gente sabe disso, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Não vou falar aqui tecnicamente, mas a oração, ela faz parte da liturgia da igreja, assim como o louvor, assim como a palavra, né, amor? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de oração, não é na igreja, tá, Silvana? Eu sei que na igreja, a tia Roberta também colocou aqui o louvor, é verdade, a preferência maior da grande maioria das pessoas na hora do culto é o louvor, né? Mas a gente está falando aqui hoje muito mais a questão pessoal, familiar, a importância da oração. Eu não escondo de ninguém, eu falo isso até em púlpito na igreja, né, nos nossos encontros, em palestras, que a minha digníssima aqui, ela é de fato uma mulher de oração, né? Porque gosta de orar em casa, de vira e mexe a gente encontra ela orando. Já orou mais, né, amor? Mas hoje, com a do Nicolas, já orando e lendo. Hoje, bem lembrado. Hoje, orando e lendo, né? Quem não sabe o porquê, na live anterior, tá aqui no Instagram, eu acho, e tá também no nosso canal no YouTube, falando sobre o devocional e a mudança da pastora Débora. Minha tia, beijo. Elba chegou aí. Minha tia Alminha. A Verônica colocou que gosta da pregação. Beleza, é verdade. A palavra, a oração e o louvor fazem parte... Palavra com a esposa. Da liturgia. Ela fala que palavra é comigo, né? Mas ela é boa de oração, né? Quem nos conhece aí, quem acompanha o nosso dia a dia, sabe que a Débora, ela depois do nascimento do Nicolas, depois da gente descobrir, né, aí, o diagnóstico de autismo do Nicolas, a Débora, ela se privou durante um bom tempo, né, de cuidado com o Nicolas, é natural, requer muitos cuidados, né, são 8 anos, né,
8 anos aí, bem dizer, dentro desse desafio aí. Mas a Verônica gosta de oração, de pregação. Tem gente que gosta... a pregação tem... Né? Não só a Verônica, mas acho que todo mundo deveria gostar, né? Assim como a oração e o louvor, que, como eu falei, faz parte. Então, mas a Débora sempre, mesmo com todas essas dificuldades, ela sempre gostou de orar, né, amor? Com certeza. Ela sempre teve esse propósito. O Nicolas dorme, ela vai orar, né? Acordo de madrugada, às vezes perco o sono. Exato. Aí quando eu vejo, estou lendo e depois estou orando. Hoje, né? Antigamente você... Se deixar, ela virava a noite toda orando, né? Hoje ela tá dividindo um pouquinho mais. Mas ainda gosto de ver, tá, gente? É algo profundo, é algo inexplicável. É verdade. Você quando se coloca na posição, na brecha, naquilo Só fala que um pouquinho Deus... mais alto, pessoal, a gente fala pra cá, pro pessoal te Naquilo, quando você se coloca na brecha, na posição que Deus te quer te levar em patamares mais altos. E muitas das vezes uma pessoa que está precisando tanto da tua oração, aí você vem na tua mente, naquele momento, e a pessoa é tocado, e é modificada, e a vida é transformada através da tua e da minha vida. É verdade. A Débora tocou já num assunto aqui muito importante, tá? Quando a gente fala de oração, a gente não ora só por nós, né, amor? Com certeza. Ainda mais nós que temos uma função pastoral, de ministros, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, nós oramos pela nossa vida, pelo nosso relacionamento, pelo nosso filho, pela nossa vida pessoal, mas a gente tem aí, né, uma lista grande, né, de pedidos de oração. Né? Eu pretendo voltar com um caderno de oração, porque eu confesso para vocês que às vezes não dá nem para lembrar tanto. São muitos pedidos de oração. Né? E eu vou pedir até para pegar depois um caderninho, amor, ali, que eu esqueci de botar aqui na mesa, para a gente poder já anotar, né, o nome das pessoas que a gente vai orar. Aí a gente vai abrir um propósito de oração hoje ainda, né? A Silvana colocou ali, quase que não ora por mim. Às vezes acontece, tá? Às vezes que a Silvana colocou ali, a Elma colocou ali, boa noite. É verdade, Silvana. Às vezes acontece muito disso, né, amor? Às vezes você ora tanto... Por Deus outros... nos leva tanto para outras pessoas, para a família, principalmente para a família, né? Que depois a gente vê assim, não pedimos nem nada pra gente. Pra gente, né? É verdade. Silvana fez um comentário importante ali, né? Às vezes a gente ora muito pouco por nós, né? Muito pouco. Porque às vezes a gente... tantas vezes pessoas que Deus traz à mente para orar, que às vezes a gente acaba realmente, né, orando pouco. Bem verdade o que você falou aí. Uma ótima colocação da Silvana. A coisa colocou aqui. A oração faz parte das nossas vidas. A tia de Débora e a Elma falou. Verdade, né? A oração tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Seja mais ou menos... nosso cotidiano. Em algum momento, né, amor? Vai ter que haver oração, tá? Assim, não... A gente vai falar um pouquinho aqui. A gente tem aprendido muito isso, ministrado. Não é aquela oração de religioso, tá bom? É a oração que, de fato, chama a atenção do Senhor. Entrou mais um. Jana entrou, Jana da Mari. Do Igor, isso. Mãe do Igor. Ela confunde. Então, é importantíssimo o que ela falou aí, tá bom? A gente... tem que estar. E é bom, né, o Shalom, Jana. É bom, Silvana, que a Bíblia diz que é dando que se recebe. Né? Com certeza. Então, quando você ora mais por outras pessoas, o resultado também vem para você, né, amor? É automático. É automático, ó. A pastora Débora falou aqui, é automático. Deus, ele vai acrescentando ao longo da nossa vida as coisas que a gente nem pediu. Eu, às vezes, me pego orando assim com Deus. Eu falo assim, eu não te pedi, não tenho te pedido muita coisa não, né? Mas glória a Deus que Deus, ele conhece a nossa necessidade, conhece o nosso coração, e é importantíssimo entender isso, tá? Como eu falei aqui, a gente não está fazendo um estudo aqui sobre oração, a gente está fazendo uma live conversando com vocês hoje, mas eu queria deixar um texto aqui interessante, né? Eu falei aqui a questão da religiosidade e a gente precisa saber disso. Um texto em Mateus. Silvana, você que é sempre a nossa secretária online aí, coloca por favor aí, Mateus capítulo 6, versículo 7, versículo 8. Verônica, se o meu amigo Daniel estiver por aí, manda um abraço pra ele, tá bom? Fala pra ele que agora não adianta ele mandar mensagem pra mim não, que eu não vou ver. Né? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Vai dizer assim, ó.
E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Olha que forte, né? O que a gente está aqui falando aqui. Olha o que o texto diz, né? Primeiro aqui, Nelson, graça e paz. Nelson chegou aí, né, conosco. Isso aí, Silvana. Ó, como é que é bom ter uma secretária online eficiente. Obrigado. Então, olha o que o autor, né, o que o Mateus está falando, né? Para que quando orarmos não sejamos repetitivos, né? Como os pagãos ou, né, os hipócritas do passado faziam. Então, a Débora falou aqui uma coisa importante. A gente ora para outras pessoas, as necessidades. Ah, beleza, então. Pensei que ele estava aí. Mas manda um abraço. Eu falei com ele ainda há pouco. Então, é importante, né, a gente não ficar repetindo a mesma coisa, né? Criar aquela oração de religioso, que você sempre ora do mesmo jeito, do mesmo horário, aquela coisa toda. Não, né? Tá bom, Verônica. Deus abençoe o trabalho dele. Então, a oração repetitiva, ela muitas vezes não produz o mesmo efeito, né, amor? Com certeza. É você, quando você sentir de Deus, ela tá orando naquele momento, naquela hora, Sim. Você sendo tocado pelo Senhor, ali Deus vai Exatamente. te mostrando, te moldando, te capacitando e mostrando além. É verdade. E assim, eu falo por nós não somos pessoas, né, letrados, não somos pessoas que falamos, que prezamos por falar bonito, né? Quem nos conhece sabe, né? Débora também não, né, amor? A gente não tem. Às vezes quando a gente erra nos português, é normal. Aqui eu controlo um pouquinho para não exagerar, né? Mas a gente entende que o texto fala aqui que é importante que nós falamos para Deus e passarmos para Ele a nossa real necessidade na oração, né? E eu quero falar aqui sobre a importância porque o que acontece? Da mesma forma que a gente falou semana passada sobre a importância do estudo, eu não sei que nível está, né, o seu nível de oração familiar. Mas é importante, da mesma forma de ter o devocional em família, o estudo em família, né, a troca de informações em família, né, amor? A oração certeza. Também em família é bom. Aqui a gente tem um desafio muito difícil, né? Porque geralmente a gente reveza com o Nicolas. Então, eu particularmente, eu me cobro muito a gente ter esse tempo, eu e ela, para orar. Porque é complicado, né? Quando ela vai orar, às vezes eu tenho que segurar o Nicolas, porque mesmo ele dormindo, parece que ele vai pra cima. Ele vai atrás, né? E vice-versa. E quando o seu também. De vez em quando eu penso que é o anjo que tá me tocando na hora da oração, ele não é. É o Nicolas, né? A Verônica falou que vocês têm colocado nas mãos de Deus e não tira. Isso aí, tem que colocar nas mãos dele. Exatamente, né? Você quando ora, você literalmente, como a Verônica colocou aqui, você está colocando, entregando algo que você precisa na mão de quem pode, né, Verônica, resolver. Né? Como a Elma colocou ali, oração é falar com Deus. Então, quando eu oro, eu estou pegando algo que eu necessito e eu estou passando para Deus. Então, é impossível um casal, um pai, uma mãe, uma família não ter, né, algo que tenha que ser colocado na mão de Deus. É impossível, né? Tia Monique, graça e paz. Paz, Monique. Chegou aí também, ô glória. Amém? Então, é impossível, eu entendo dessa forma, tá bom? É impossível. Então, a Verônica colocou ali, o que eu faço na oração? Né? Poderia ser uma pergunta. O que eu vou fazer na oração? Vou colocar, vai lá. Já tem pedido do Nicolas aqui, ela vai atender, tá bom? Então ela vai dar uma saída rapidinho aqui para atender o Nicolas. Então, o que eu faço na oração? Eu coloco na mão de Deus. A nossa vida, a vida da nossa esposa, do nosso esposo, dos filhos, da nossa parentela, né? A gente coloca os pedidos de oração, principalmente para nós, que somos aí pastores, que somos ministros, né? Fazemos dessa forma, colocamos propósitos, colocamos alguma atividade, né? Então, a oração, ela tem um vasto, né, conteúdo, né? Então, por isso que é importante não repetir, né? Não ser repetitivo. Eu costumo dizer que pessoas que querem coisas novas, Gisele chegou aqui, o Fredinho também, a Débora já vai voltar, tá? Ela foi atender o Nicolas ali rapidinho, mas ela já tá de volta daqui a pouco, tá bom, pessoal? Então,
é importante esse nível de entendimento, por quê? Porque sempre vão surgir situações novas, né? É como a Débora estava falando aqui, né? Você vai ter os teus pedidos de oração, as pessoas que te pedem às vezes também oração, e você vai apresentar. E como nós falamos, é dando que se recebe, tá bom? Então é importante entender isso. A oração ela é muito ampla. Você ora por pessoas, você ora por projetos, você ora por propósitos, você ora por algo espiritual, né? Então, pelos nossos governantes. Voltou ela aí. Voltei. Eita glória, tá? Foi atender o Nicolas. Então, a oração, como a gente tá falando aqui, amor. Prima, beijo, prima Gisele. Chegou ali. Fredinho também, Fred tricolor. Fred, paz. Tricolor, Fred. Tá bom? Então, por que a gente tá falando isso? Porque a oração, ela também ajuda, assim como a gente falou semana passada do estudo, a oração também une os casais, né, amor? Com certeza. A oração... Ela nos aperfeiçoa, ela nos direciona, e ela nos capacita, e tudo vem através de quê? Da oração. Da oração, exatamente. E assim, quando eu falo unir, né, amor, porque quando você está na mesma visão, no mesmo propósito, é importante entender isso, né? Uma oração com propósito e uma oração na unidade, cara, isso move o coração de Deus, o mundo espiritual se move quando há unidade, né? Ela não pode ser mecânica, exatamente, Silvana. Ela não pode ser aquela oração mecânica. Ela precisa ser aquela oração que chama a atenção de Deus, né, amor? Com certeza. E uma oração com concordância, né? O que é uma oração com concordância? O que eu tô orando é o quê? A mesma coisa, que ela está orando, né? Mesmo propósito, mesmo foco. Exatamente, o mesmo propósito, o mesmo foco. Então, é importante entender isso, né? Você já pensou numa casa, numa família? Eu tá orando por uma coisa, Débora tá orando por outra. Aí eu quero uma coisa, ela quer outra. Não tem concordância. Às vezes o filho tá orando por outra, né? Ou seja, anota isso aí que é importante. Numa oração familiar, entre família, entre casais, precisa, né? Coloca aí, a oração familiar ou de um casal precisa ser uma oração em concordância, né? Em unidade. Amém. Então não adianta eu puxar por um lado eu puxar por outro. E por outro, né? Com certeza. Então a gente precisa entender isso, né, amor? Precisa entender e compreender, né? Então, assim, hoje, mais do que nunca, a gente precisa enfatizar isso aí, para quem está nos assistindo, né? A live é rápida e o tempo passa muito rápido também, né? A gente precisa entender isso. Não adianta um casal orar e não haver concordância, né? Então, é preciso estar em unidade, é preciso estar em concordância. Então, se o teu esposo está orando por uma coisa, entre em concordância para que a oração seja a mesma e vice-versa. Com a esposa, com os filhos, né? Com certeza. Eu costumo dizer que os sonhos da Débora precisam ser os meus sonhos precisam ser os sonhos dela, né? Para que haja aí uma caminhada numa só direção, né, amor? Um só algo. Geralmente a gente ora no mesmo propósito, ou não? Sim, né? Acho que tem a divergência aí, mas vai ser para uma outra live, porque não somos perfeitos, né? Não somos isso. Mas quando a gente tem mais, como é que a gente vai dizer aqui, os embates, né? Tem, né? Então, assim, às vezes quando é uma oração que envolve gastos, né, amor? Aí ela precisa orar para Deus tocar no meu coração e eu vice-versa para Deus tocar no coração dela, né? Ela tá rindo, mas... Tô brincando, mas é uma coisa séria, né? A oração, se ela precisa estar em concordância e unidade... Obrigado, Silvana, mais uma vez colocou ali pra gente. Tem que haver certas coisas. Por exemplo, se a gente vai orar... Um exemplo aqui pra vocês, né, amor? Se a gente vai orar pra comprar, por exemplo, uma casa... Isso tem que estar sendo gerado no coração dos dois. Não é uma coisa simples. Não é vou comprar uma roupa, vou orar, né, amor? Isso você precisa, né? Não. Isso aí já faz direto, já. Ô, coitada, né? Mas você vai orar por um projeto maior, né? Um projeto que pode não, que vai, né, afetar a familiar. Afetar, com certeza. Tem que haver o quê? Tem que ter uma concordância mútua. Exatamente. E chegar a um acordo. Exatamente. Orar por uma casa, orar por um projeto, né? Para onde vai. Para um local, tudo, né? Um tudo local. tem que ser bem esclarecido. Exatamente. Então, se um dos dois não concordarem, como que a pessoa vai? Exatamente. Um casal, por exemplo, amor, que ainda não tem filhos, né? Tem casais que o marido quer e a esposa não quer. Tem que haver
né? Eu acredito até que, na verdade, isso já deveria acontecer antes mesmo do casamento, né? Essa conversa. Né? A gente vai criando assuntos para outras lives aí, né? Mas tem certas coisas que a gente precisa estar em concordância, né? Talvez você falou de localização, você falou de repente do lugar, né? Entendeu? Perto de onde. Sim. Tem que se averiguar tudo. Ministério, né? Questão de ministério. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a Adriana, Graça e Paz, Adriana Braga. Também. Adriana. Então, muito tempo que a gente não se fala, né? Então, assim, são essas coisas aí que a gente precisa, de fato, estar alinhados, né? Para que o casal tenha um entendimento. Quantidade de filhos. Será que isso aí é muito importante, né? Com certeza. Quantidade de filhos, né? Esses dias aí a gente viu um casal falando aí, um queria ter um e o outro queria ter uns 5, né? Que a gente estava vendo lá. Aí, a live. Numa live. Aí um não tá concordando com o outro e tendo condições. Né? Aí ao vivo lá, um falava que queria um, o outro falava que queria 5, o negócio tava estreito. Um tá de bom tamanho. Um já tá de bom tamanho, o outro é 5. Mas geralmente é assim. Pessoa que tem mais poder aquisitivo só quer ter um, no máximo 2. Nós que é pobre quer ter uma penca. Muitos filhos. Nós que é pobre, né? Ainda bem que ele tá nesse contexto que ele só tem um, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um só em concordância por uma questão, né, de talvez a limitação. Amém? Então deu para entender isso aí? Então o texto fala aqui sobre isso, né, que nós lemos. Como eu falei para vocês, hoje não é uma... Nós sabemos que existe a oração do Pai Nosso, né? Que é uma oração modelo. E, gente, aprenda uma coisa, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, né? Hoje aqui não é aula sobre oração, mas a gente está falando sobre a importância da oração no casal. Muitas decisões, né, passam pela vontade de Deus. Não é isso? Com certeza. Então, eu orei, Digníssima que orou. Mas e a vontade de Deus? Então o Pai Nosso, ele fala sobre isso, né, amor? Seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, é importante destacar isso, né? Que mesmo eu e ela concordando, o crivo ou a resposta vem de quem, amor? De Deus. Vem de Ele Deus. que sabe aquilo que é melhor pra mim e pra tua vida. Eita glória, falou bonito agora aqui, né? Muitas das vezes a gente quer muito uma coisa, mas Deus não quer. Nunca vai nos dar. Porque a gente não sabe os propósitos dele. Sim. Ele sabe se ele vai te perder ou se você vai continuar. Eita, muitas pessoas não podem ter tudo. Exatamente. Porque Deus sempre dá aos pouquinhos. É verdade. Te manter ali. E você ser fiel. Exatamente. Então, olha o que ela falou aqui agora que é muito importante, né? Nem tudo que nós oramos e queremos, Deus quer para nós, né? Então, assim, ela falou uma coisa aqui que é importantíssima quando a gente fala de oração familiar. Nem sempre, mesmo às vezes eu e ela querendo muito, mas se Deus entender que aquilo que nós dois queremos, né, não é o que Ele quer para nós, eu vou precisar viver o que diz Romano. Todas as coisas, capítulo 8, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Né? Ou seja, a Verônica colocou ali muito bem. Deus sempre em primeiro lugar. Certíssimo, Verônica, né? Mesmo, mas eu e ela queremos muito. Glória a Deus por isso. Porém, a vontade de Deus é a que vai prevalecer. É que nem você quer se mudar para um certo lugar. Tipo, você quer se mudar, né? E aí a pessoa fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero muito. Mas tem que saber também se Deus quer também. Exatamente. Se você se mudar, se você é para ficar aqui. Entendeu? É que nem aqui, a gente nunca imaginamos estar aqui, morando aqui. É verdade. Entendeu? Nunca imaginei. Eu até falava assim, poxa, aqui é onde o Judas perdeu as botas. Ela falava longe, que aqui é onde o Judas perdeu a bota. Um lugar longe. Fui visitar na época que minha sogra a casa estava ficando pronta, tudo. Quer dizer, onde Deus nos colocou. Viveu a vida toda em Bangu, né? A vida toda em Bangu. Tanto eu quanto ela. Acostumado com tudo, com muitas coisas perto. Sim. Entendeu? Aquela mordomia, né, toda. Que aí Deus te coloca em lugares que você fala, meu Deus, nunca imaginei. Nem sempre. Eu citei aqui, tá, o Pai Nosso, né? Quem acredita que todos saibam, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, vê o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu citei isso porque as pessoas decoram a oração do Pai Nosso, mas talvez um dos trechos mais importantes da oração
modelo da oração do Pai Nosso, é justamente o trecho que fala que seja feita a tua vontade, né? É muito bonito decorar o Pai Nosso, né? Como muitos fazem, mas um dos trechos mais importantes é esse, né? Seja feita a sua vontade, né? A vontade de Deus, muitas das vezes, ela é difícil para a gente entender. Exatamente. O nosso entendimento, muitas das vezes, fala, Senhor, eu estou preparado, não, eu vou, eu estou preparado. Mas Deus fala, não, fica aí na forminha. É verdade. Continua tu aí. É verdade. Nesse teu pedacinho, muitas das vezes, no lugar onde muitas das vezes você não quer estar, mas o Senhor fala, fica aí. Que com certeza lá na frente o Senhor tem algo preparado muito melhor. Aleluia. Porque você tomar, assim, ser precipitado, né? Muitas das vezes de sair da onde Deus não te quer, que você saia. É verdade. Cara, e isso aqui que a Débora falou é muito importante a gente entender, porque quando a gente fala de oração, né, e aqui em oração em concordância, oração profética, né, oração que ativa de fato, que chama a atenção do reino, a gente está falando aqui de uma oração que se submete, né, amor? À vontade de Deus, né? E é assim, e ela falou aqui algo que é muito importante mesmo, de fato. Quando você entende isso, você não se frustra, né? Muitas pessoas, às vezes, na sua vida familiar, conjugal, espiritual, ministerial, às vezes estão frustradas também porque estão pedindo aquilo que Deus não quer para eles, né? A Verônica até colocou aqui importante, tem que entender o que está orando. Pois é, né? Então, assim, será que aquilo que a gente está orando é aquilo que Deus quer? Romanos, lá no capítulo 8 de Romanos mesmo, que eu citei aqui, que todas as coisas, o texto vai começar dizendo ali no início que muitas das vezes nós não sabemos pedir. E quem intercede por nós é o Espírito. Né? Então, assim, às vezes, como a Verônica colocou aqui, muitas das vezes a gente não sabe nem quem está orando. Né? Ou às vezes não sabe nem por que, Verônica, estamos orando. Às vezes é o próprio Espírito que está nos impulsionando a orar. Mas é evidente que quando a nossa oração ela está em concordância com Deus, a coisa fica mais fácil, sim ou não? Com certeza. E muitas das vezes você tem orado por isso que acontece comigo. Eu oro por uma coisa, não é nem para mim, mas uma pessoa muito ligada há muitos anos. E não vem. Sim. Tudo ali não acontece. Por quê? Não é o tempo de Deus. Né? Não é sempre, mas às vezes não é o tempo de Deus. Exatamente. Deus sabe como vai fazer. Exatamente. E se Ele vai fazer, da vontade dele. Mas a gente continua, né? Nossa função é continuar orando, suplicando, pedindo, e seja feita a vontade dele, sempre. E interessante, né, assim, contando um pouquinho do nosso testemunho aqui, né, como eu falei, não é uma live de estudo, é uma live de compartilhar, pra gente compartilhar. A Nanete entrou. Nanete, Graça e Paz. A Silvana colocou ali, hoje você não entende, mas às vezes Deus está dando livramento, é verdade. Né? E uma coisa muito interessante no nosso testemunho, meu amor, que quando a gente casou, né, vai fazer 20 anos, agora você tem, né? Ano que vem vai fazer 20 anos. 20 anos. Casamos com 20 anos. Vamos fazer 20. Certo, tá entregando a nossa idade, né? Claro. Mas, então assim, uma coisa que achei muito interessante, a gente passou passa muitas provas, mas a gente passou provas bem difíceis também no início do nosso casamento, né? E interessante que a gente, passando pela maior prova, e a gente estava num processo de visitar outras pessoas, né? De orar por outras pessoas. De orar pela vida financeira. E a gente passando a maior prova. A vida financeira estava em decadência. E isso acontece muito. Eu sempre gosto de falar isso, né? A gente precisando de uma bênção, né? E a gente orando por outras pessoas para Deus abençoar outras pessoas, né, mano? A Débora lá orando, fervo lá. E quando chegava em casa, vinha aquele conflito às vezes, né? Falei assim, caramba, como é que pode as pessoas pedindo pra gente orar e a gente também precisando de oração? Né? E isso é importante ressaltar, a gente precisa de oração, né? Mas é importante, deixa eu ver aqui, né? Botou... É importante a gente entender isso, né, amor? Porque uma coisa que eu sempre falei pra ela, quando a gente chegava em casa, às vezes a gente ia, né? Orava por outras pessoas nos lares, e quando eu voltava pra casa, eu orava pra ela falava, e ela já entendia. E eu falava assim pra ela, né, amor? Tem pessoas em situações o quê? Piores do que a nossa. Muito piores, né, do que a nossa. Isso é uma experiência que marcou muito, principalmente o nosso início do relacionamento, nosso casamento, nosso início de ministério juntos, né?
A quê? Verônica? 27 anos amanhã de casada. Eita, Ó, Glória! vamos providenciar. Parabéns. Fala pro Daniel que ele tem que providenciar um troféu pra você, Verônica. Né, ó, fala assim, ó, o Evancré falou ao vivo lá na live que você precisa me dar um troféu, Verônica. Porque, ó, eu te falar um negócio. Amém, né? A Tia Nete tá falando assim, são escolhidos de Deus, né? E a Luzinete, por exemplo, é uma que viu uma boa parte das provas que nós passamos, né? Então, assim, é importante o relacionamento familiar. Né? A gente nós tivemos apoio, né? Tanto dos meus pais, dos pais de Débora, né? Os nossos pais enquanto estavam vivos, mas as nossas mães até hoje, né? A gente pode dizer assim, que a gente tem um apoio familiar importante, né? O apoio dos irmãos em Cristo é importante, mas sem uma vida de oração, Deus não vai mover ninguém. Né? Se não tiver uma vida de oração, como é que Deus vai usar alguém para nos abençoar? Né? Como? Né? Então, assim, é importantíssimo, deixa eu ver o que colocou aqui. Já passei. Pois é, velho. Então, assim, uma coisa que eu acho que foi muito importante para nós, né, amor, é que a gente orava para outras pessoas e Deus tratava com a gente, né? O nosso pessoal. Deus tratava conosco e também nos abençoava, não? Com certeza. Sempre usava alguém. Sempre usou alguém. Nos momentos mais difíceis, né? E até hoje ainda, alguns momentos, Deus sempre vem usando pessoas, né? Com certeza. Para nos abençoar. Então, assim, eu sei que o apoio familiar é bom, como eu falei, o apoio da igreja, dos pastores, da sua liderança, mas uma vida de oração, ela move o céu de uma forma, assim, sobrenatural, né? A gente tem vários exemplos, por exemplo, muito citado, né? Eu não gosto nem de citar porque é tão repetitivo, mas momentos que mudaram a vida de muitas pessoas, as mulheres principalmente gostam muito de pregar, de Ana, né? A vida também de Daniel, né? O Daniel tinha uma vida de oração, né? Uma vida de oração. Eu acho que, biblicamente falando, a gente tem ali um exemplo de Áquila e Priscila, que não é um casal que Paulo traz por muitas vezes referência de vida no altar, de vida de oração, de obra, né? De fazer junto. Eu sempre gosto de citar Áquila e Priscila, porque a gente está aí... vai fazer 20 anos de casado, já temos 20 anos de convivência, né? Juntos, embora a gente, graças a Deus, um esperou pelo outro, né? Só fomos realmente morar junto, ter esse contato após o casamento, mas nós namoramos, né? Noivamos. Foi tudo muito rápido. Foi bem rápido, porque Deus tinha um propósito, eu falei pra ela e ela teve a capacidade, a coragem de aceitar. Numa outra live a gente vai falar sobre isso. Conta isso. E também algo também que Deus também está me tocando, também para a gente contar um pouco também da nossa experiência como pais, né? Sim, verdade. A gente vai fazer. Criança especial. Assim, eu não sei se vai ver agora, mas de repente vai ver depois na live. A gente tem os nossos amigos, o Dudu e a Bruna, né? Carlos Eduardo e a Bruna, que também passam por mais ou menos situações parecidas com a nossa. Outros que já passaram também. Mas a gente vai contar o nosso testemunho, né? Em outras lives, quem sabe aí. Se vocês quiserem, a gente passa um pouquinho da nossa história aí de vida. Porque, assim, Deus tem sido fiel. E sempre nessa pegada de oração, né, amor? Antes mesmo do Nicolas, né? Antes do Nicolas a gente já tinha um pouco mais de poder orar mais junto, né? Do que hoje. Hoje a gente tem, mas assim... Não pode nem dormir. Fechou o olho, ele vai e abre teu olho. O Nicolas chega até a abrir o olho hoje. Por diversas vezes eu tenho meus olhos abertos, não pelo Senhor, mas pelo Nicolas. Deixa eu ver aqui. Medo de perder essa mulher guerreira. Não, que isso, vou nada, por isso que eu oro. Por isso que a gente mantém a oração, né? Então, assim, são momentos, né, que a gente precisa entender. Então, eu falei aqui da oração do Pai Nosso por causa disso, tá? Porque a oração do Pai Nosso, ela fala justamente da vontade de Deus. E outra coisa que eu acho interessante, Mateus, capítulo 21, versículo de número 22. Mateus 21, 22, tá? Coloca aí se você puder, Silvana, se tiver aí. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, né? Voltando aí dentro desse texto ainda, amor, a questão de você estar em concordância e... concordância do céu. No alinhamento, né? Ó, tem que estar em concordância. Céu e terra. Céu e terra, exatamente, né? Isso aí, obrigado. Então...
é importantíssimo isso, né? Verdade. Entendeu? Então, assim, hoje eu entendo que tudo aquilo que nós apresentamos a Deus, nós cremos. Por isso que a gente sempre profetiza, né, irmão? A gente ora, crendo na cura do Nicolas, crendo no milagre que Deus vai fazer. Eu oro assim. A gente ora. Então, o tempo é de Deus. Não servimos a Ele, né, por aquilo que Ele, vai fazer ou pode fazer, mas por aquilo que Ele é. E só o que Ele já fez, né, amor? Na vida do Nicolas, nas nossas vidas. Porque para a medicina, o autismo não tem cura. Exatamente. Esse comportamento, né? Mas para Deus, a gente crê, né? Até o último dia. Então, assim, é importantíssimo. Talvez você, casal que esteja assistindo aí essa live, né? Ou vai assistir posteriormente, né? No nosso canal no YouTube. Eu vou deixar lá, e aqui talvez no Instagram. Quem não segue a gente ainda, segue aqui no Instagram, por favor. Né? Passa a seguir a gente aí. E quem não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está quase chegando a 200 inscritos no canal, né? Em breve a gente vai fazer as lives lá no canal, a gente está providenciando isso, muita gente pede, fala que é melhor, então a gente vai fazer as lives no canal, mas por enquanto a gente está fazendo aqui no Instagram também. Mas é importante destacar isso que a Débora falou, não adianta orar e não crer. Eu tenho que estar em concordância, tenho que estar num alinhamento, mas eu preciso crer, né? Assim, então, um exemplo que ela citou nosso aqui, a gente crê. Eu creio, tem outras coisas que a gente apresenta para Deus, né? Mas milagres, como eu creio que acontecendo na vida do Nicolas é algo de espanto, né? Como eu posso falar que eu sou também um milagre, um testemunho, né, de milagre, nasci com 4 problemas, vocês sabem aí, não vou contar tudo agora. Como eu sei que, Verônica, né, o Daniel me contou aí também, que ele é um milagre, né? Falei com ele um dia, a gente conversando. Então, assim, quem já viveu milagres como nós já vivemos, né, sabe que basta crer, a gente colocar, a gente apresentar para Deus, né, e crer, né, amor? Crer, somente crer, confiar e aguardar. Porque muitas das vezes o difícil é você aguardar no Senhor. Mas confia no Senhor de todo o seu coração. Tira todo o impedimento, tudo aquilo que vem te apresentar para você não continuar. Continue firme na posição a qual o Senhor tem te chamado, amém? Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante, né, que a gente vai falar aqui agora de oração, a gente já falou aqui de estar em concordância, já falamos de unidade, né, já falamos de alinhamento, né, de se submeter à vontade de Deus, falamos de crer agora, né, crer no milagre. Então não basta orar, aquilo que você está orando você tem que crer. Obrigado, né? primo. O doutor te ama, né? A Elma colocou ali também, nós temos que ter fé, a fé maior vontade é verdade, né? Então, assim, amo sua oração. Gisele falou que ama sua oração, viu? Aí, né? Então, ela orou no iniciozinho, mas eu poupei ela por causa da garganta. Mas a gente vai fazer outras aí de oração. Vamos fazer uma live só de oração, porque ela quer. Ela já falou aqui, ó, a gente vai fazer uma live só orando pelas pessoas. Então a gente vai se preparar. Amém? Mas, por último, né, e não menos importante, eu queria falar aqui um pouquinho sobre o processo de orar, né? A maneira de orar, né, amor? Porque a gente já falou aqui de concordância, de unidade, mas eu sempre falo uma coisa, é o seguinte: tem gente que fala assim, eu oro e nada acontece, ou eu oro e as coisas continuam do mesmo jeito. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, né, de coração, para vocês responderem para vocês mesmos, né? Será que a nossa oração ela é diferente? Será que a minha oração, né, vou pegar aqui para mim, será que a minha oração chama a atenção de Deus? Será que a oração, né, da pastora Débora chama a atenção de Deus? Será que a tua oração chama a atenção de Deus? Porque assim, eu não estou dizendo aqui de uma oração bonita não, né? Não. Estou falando aqui de uma oração que chama a atenção de Deus, uma oração que, de fato, né, Deus possa olhar e falar assim, caramba, que oração sincera. Eu costumo falar isso, né? Que a oração mais perfeita é a oração mais sincera possível, né? Com certeza. É que nem Davi, né? Davi tinha um coração reto diante de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, né? Então, teve erros, teve acertos. Mas quando errava, fazia o quê? Pedia. Reconhecia. Né? Reconhecia que estava errado, pedia perdão a Deus
E Deus, ele vinha o seu coração. Exatamente. Isso aí é algo assim, poxa vida, amor. Muito importante. Muito importante, porque às vezes a gente quer que Deus faça alguma coisa diferente, mas a gente também não faz nada diferente. A nossa oração é a mesma há um mês, há um ano, há 10 anos, há 500 anos, e não mudamos. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre isso, amor, porque né, tem oração que às vezes a gente nem fala direito, né? Às vezes é choro, né? Às vezes você não consegue falar. E não é porque tá rouca, não, né? Às vezes é porque não dá mesmo, né, amor? Não dá. Mas Às vezes é uma oração forte de guerra. Ó, isso aqui adora uma oração de guerra com ela mesma, né? Então, assim, tem oração de guerra, né? Só cruzar aqui por causa do braço. É importante a gente entender isso. Tem orações de guerra, tem oração de expressar o teu, né, o teu momento para Deus. Momento. E tem aquela oração que Deus te impulsiona, isso acontece muito comigo. E você tá precisando orar naquele momento para aquela pessoa. Um clamor, né? Seria um clamor, assim, de imediato. Que você fica de um jeito que parece que é contigo. É a sensibilidade do Espírito. É a sensibilidade, ele falou tudo. Então, assim, o que ela tá falando aqui é importante, porque quando você tem a sensibilidade do Espírito, você entende a hora de orar, o momento de orar, né? Como é que eu vou dizer para você? A direção, como diz o nosso vice-presidente lá, Bispo Marcelo, o comando, né? Você já sabe o que você vai apresentar. Né? Quando o Espírito, você está sensível ao Espírito, você já sabe, né? Como. Né? Então, assim, como é que eu vou dizer para você? A Verônica colocou que o perece por falta de conhecimento. É verdade. A Luzete colocou que Deus ouve as minhas orações, é ter fé. Sim, Deus ouve a oração, é importantíssimo crer nisso também, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui, só para não perder o raciocínio, é de que quando você tá ligado, sensível no Espírito, você não precisa ficar orando por tudo, né? É mais ou menos isso que eu quero dizer, porque tem gente que às vezes, por não saber o que vai orar, ou vai falar que quer orar por tudo, né? Quer orar por tudo. Quando você tá sensível no Espírito, né? O Espírito já te diz pra você, opa, igual a Débora falou, ora por isso, ora por alguém. Talvez naquele momento ali, né, amor, a pessoa tá tendo um livramento, às vezes, de morte por a tua oração. Quando você tá sensível, você não precisa contar a história toda, né? Você já vai estar como? O Espírito ali ligado, né? A sensibilidade. Ora por isso. Né? Esses dias eu tava orando de madrugada aqui em casa, né? Eu faço isso, tá lá dormindo, eu levanto, às vezes eu oro de pé, né? Às vezes eu oro de joelho, eu oro de pé, às vezes deitado, às vezes, né, andando pela casa. Esses dias eu tava orando pela madrugada, de pé, e o Espírito falou, unge a casa, unge os umbrais, e eu peguei o óleo ungido e saí ungindo os umbrais da casa, porque Deus deu a direção, Deus deu o comando para isso, né? A Monique colocou aqui oração objetiva. Perfeito, Monique. Né? A oração objetiva porque você já está na direção do Espírito, né? O Espírito já está ali e fala, é isso, né? Cura, então vai lá, ora, finança, vai, ora. Então, essa oração objetiva, porque não adianta, né? A pessoa quer orar por tudo na mesma oração. Né? Não ora, então, assim, vai ser uma oração eficaz? Não. Talvez possa correr o risco, não estou aqui querendo ser o dono da verdade, mas você acaba entrando no risco aí de ser uma oração repetitiva, né? Se você orar sempre por tudo, né? Quer dizer, tem orações que são direcionadas ao Nicolas. Aparece aqui, filho. Aqui, ó. Aparece ali, ó. Ao Nicolas. Aqui, ó. Olha ali. Olha lá. A tiazinha dá. Beijoqueiro. Chegou o beijoqueiro aqui, veio dar um beijo na mãe. Boa noite. Já avisei pra vocês, então tá tudo avisado que isso poderia acontecer. Somzinho ao fundo. Então assim, né, chegou aqui no final, ele queria aparecer um pouquinho na live, falamos dele, né, amor? Então, ele falou, se falou de mim... Ele entende tudo. Exatamente. Tá falando dele, já vai aparecer. Então assim, pra gente fechar, o que é o interessante? Jesus vai dizer, né, no texto, que é importante quando nós orarmos, fecharmos, entrarmos no nosso quarto, fechar a porta, né? Fechar a porta, não é isso? E orarmos. E ali o que ele está ensinando? É a intimidade. É o secreto. É o secreto, é aquilo que você apresenta a Deus ali,
né, no teu secreto, é aquilo que você tá na tua intimidade, aquilo que você não pode muitas vezes orar em público, né? Mas você no teu quarto, né, no teu secreto com Deus, você vai apresentar. Exatamente. Eu sei, ela que vai falar, aqui ela vai falar, mas eu sei que ela ora coisas que eu não sei, sim ou não? Com certeza. Né? Não é que não é concordância, mas eu sei que ela tem os particulares dela com Deus. Com certeza. Tô mentindo? Não. Eu sei que ela tem, né? Igual eu falo às vezes aqui, né? Quando eu tô orando por alguém que alguém não tá se ligando, eu falo assim, eu tiro o sono. Às vezes eu acho que ela ora pra Deus tirar o meu sono. Não sei, né? Não ora não? Não, às vezes eu fico sem sono, eu vou orar, eu acho que Deus... Eu falo, você acha que a Débora tá orando pra Deus tirar o meu sono? Mas esse secreto que a gente tá falando aqui, né, é intimidade, gente. Um casal, ele tem a sua intimidade na questão do relacionamento físico, mas nós temos que ter a nossa intimidade com Deus também, né, nas nossas orações. Temos que ter a nossa individualidade também, sim ou não? Com certeza. Desde que, como eu falei no início, estamos falando aqui para famílias, para casais. Então a gente tem que ter o entendimento que até aquilo que a gente apresenta no nosso individual não pode ser algo que vai ferir, que vai trazer algum tipo de problema, né, para o nosso cônjuge, né, para os nossos filhos. A gente tem que ter essa consciência, né, amor? Com certeza. Então assim, eu tenho que ter a consciência de que se a Débora está orando por algo no individual dela, no secreto dela, mas ela está orando apresentando algo para Deus que de fato vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa casa, tá? Então, esse secreto com Deus também é importante, também é válido, tá bom? Reinaldo. Pastor Reinaldo, glória a Deus, graça e paz, nosso mestre, professor da EBD, chegando aí na reta final. Paz, pastor. Tá bom? Então, assim, então já falamos sobre a oração concordância, né? Tem que haver concordância entre o casal. Só resumindo aqui pra gente finalizar a live, já falamos sobre a unidade, né? Somos uma só carne, né? Falamos aqui do alinhamento, ou seja, aquilo que eu e ela estamos unidos e estamos em concordância, tem que estar também alinhado com aquilo que papai quer para nós. Falamos aqui sobre não sermos repetitivos, falamos aqui de deixar de lado um pouquinho a religiosidade, falamos aqui sobre a questão de crer, né, colocar a nossa fé na oração. Falamos agora de intimidade, da liberdade que o Espírito dá, dessa intimidade, ou seja, mesmo sendo um casal, um pai, uma mãe, um filho, mas você tem os teus particulares com Deus. E aí, pra gente encerrar essa live hoje, né, porque a gente está tentando focar aqui no máximo de 1 hora de live, né? Então, assim, pra gente finalizar, e que eu acho que é de suma importância, é você trazer o que a gente está vivendo hoje, o céu, a atmosfera do céu para dentro da terra, para a terra, né? Para a tua oração. E eu tenho procurado viver isso, né, amor? Céu no lar, né? Céu no lar, né? Eita, céu na terra. Hoje vários casais, hoje várias famílias estão, alguns estão no monte, né? Tem gente hoje orando no monte aí que eu sei. Né? O corpo diaconal de Bangu está no monte. Hoje as mulheres estão em oração lá em Paciência. Então, assim, oração, ela tem que criar uma atmosfera, né? O momento da oração tem que criar uma atmosfera diferente, uma atmosfera profética, uma atmosfera de glória, né? Eu não consigo ver a oração só como aquele momento mais de você dobrar o seu joelho e orar, tá? Eu sei que o momento, às vezes, da oração pela palavra, às vezes a oração pelo alimento, tudo bem, mas uma oração de fato que move o coração, é uma oração que chama, né, a atmosfera do céu, né? Ou seja, você sente um ambiente mudado, né, amor? Chama, e se transforma, com certeza. Fala mais alto perto aqui. O seu coração, quando está alinhado com o Senhor está alinhado com você, você sente a presença dele, ele te envolve, ele te leva nos níveis mais profundos, cada vez mais profundo, e aí ele vai te revelando, vai te moldando, vai restaurando o seu corpo físico também, através da nossa oração. Porque a oração, ela faz assim, é um bem, é algo assim... Tem hora que parece que a gente vai voar, né? Quando você sente a atmosfera diferente, né, na oração, você percebe muitas das vezes que parece que você não está naquele ambiente, né, amor? Com certeza. A sensação quando você vive a atmosfera do céu na terra na oração
é de que às vezes você não tá ali. Às vezes fisicamente você tá no quarto. Mas parece que profeticamente você tá num outro ambiente. Você tá num ambiente de glória, né? Como a Silvana colocou ali. É um ambiente diferente. E outra coisa, não é só você falar, né? Um casal. Quando a gente dá as mãos, né? A gente consegue... Quando a gente consegue, a gente faz de tudo para isso. Mas a gente tenta, né? Às vezes a gente consegue, né? Quando ele não chega para poder se meter ali, quando a gente ora junto ali de mãos dadas, nossa, a presença é algo tremendo, né? A gente sente a presença, a glória. Então, é importante você querer isso, desejar isso. Você ter fome, sede, né? De você. Porque muitas das vezes nós estamos passando por momentos complicados. Momentos assim de guerras, né? Guerras espirituais, batalhas psicológico, né? Muitas das vezes, muitas pessoas em depressão também. E ali você procura o quê? Você procura orar, procura clamar mesmo. Sim. Procura ver realmente, se revestir de oração. E assim, uma observação aqui pra gente finalizar, né? Mas o meu esposo não é evangélico. Mas a minha esposa não é. A palavra só diz que o homem, né, no caso, santifica a mulher e a mulher santifica o homem. Meus filhos não são. Você ora, né? Seja você a base, a coluna de oração, né, amor? Seja você, né? Alguém pode chegar e perguntar, mas o meu esposo não é a minha esposa, tá? Mas você seja a base de oração. Te garanto. Amém? Eu te garanto que eu vou profetizar aqui no final para você. Aleluia. Né? Que a tua oração vai chamar tanta atenção de Deus, a atmosfera vai ser tão grande, que você vai ver, né, Deus alcançando o teu esposo, a tua esposa que talvez não seja cristão, teus filhos que talvez não estejam na presença. Né? Quando você chama a atenção de Deus, cara, isso é tremendo, né? A pessoa chegar e falar assim, caramba, você tá falando de mim, né? É igual a Débora, que o ouvido tá coçando, né? Mas não é, porque você tá de joelho, você tá orando, você tá buscando, né, amor? Então, assim, claro, é evidente, quando você consegue, como eu e ela, hoje, a gente tem essa sintonia, essa unidade, né? Essa concordância, é uma benção. Muitos não tem esse privilégio. Mas eu sei que muitos não têm. Mas, enquanto você não tem, ora, coloca o teu esposo, a tua esposa, teus filhos. Se for da vontade de Deus, o seu esposo ou sua esposa vão servir ao Senhor. Você crer contra tudo aquilo que está dizendo não. Tem até um louvor, né? Quando tudo diz que não, tua voz continua a prosseguir. Me encoraja a prosseguir. Então você continua prosseguindo. É verdade. Diante desse Deus. Porque assim como Deus abriu o mar, você crê que esse mar aí, que está na sua casa, na sua vida, ele vai ser aberto. Aleluia. E você vai poder cantar do outro lado. Aleluia. O hino da tua vitória. Amém. Porque o seu esposo e a sua esposa são do Senhor. Glória. E no tempo seus dele, filhos. Aleluia, ele vai virar com uma improvisão, com a intervenção divina na tua e na minha vida. Amém? Aleluia. E o tempo de Deus chegará para a tua casa. Glória a Deus. No tempo determinado para todas as coisas. Como Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Não adianta te acrescentar nada. Não adianta te querer aquilo que não é o tempo de Deus. É verdade. Tudo tem o tempo. Amém? O Reinaldo falou aqui, alguém tem que se colocar na brecha, né? Verdade, pastor Reinaldo, né? Alguém tem. Não é porque então eu não vou orar. Não, se coloca na brecha, o que o pastor Reinaldo falou, importantíssimo, né? Se coloca na brecha você, né? Até Deus fazer a obra. Seja um agente de milagre na tua casa, na tua família. Porque muitas das vezes, só eu e ele somos cristãos. Nossa família não é. Mas faça a diferença. Aonde você estiver, amém? E seja reconhecido não por você falar que é alguma coisa, mas por aquilo que as pessoas vão te observar e vão falar ali verdadeiramente. Tem uma pessoa diferente. É verdade. O jeito dela. Aleluia. Porque quando a gente está no ambiente, tudo se transforma, amém? Amém. Bom,
Se deixar... tá vendo? Tô me soltando, tua prima fez uma observação ali, ó, a Gisele. Minha prima Gisele, eu falo pra ela. Coração, prima. Ela tá se soltando, gente. Ó, ela tá... Pra quem começou fazendo live comigo morrendo de vergonha... As pessoas não sabem, mas sou muito tímida, né? Mas ela tá... Né, e ela tem que ser o ponto forte aqui da beleza da live, né? Esse rostinho bonito aqui. Deus vai... Como ela dizia pra mim, não é só um corpinho bonito não, é muita cuca no lance. Sim, tem várias histórias. Né? Amém? Então, gente, ó, o horário foi. Então, hoje eu falei, não é a aula sobre oração. Quem quer a aula... Tem vídeo nosso lá, meu, do Pastor Reinaldo, no YouTube, no meu canal no YouTube, nas nossas redes sociais. Estudo sobre oração. Hoje aqui a gente está trocando experiência. Essas lives aqui que a gente está fazendo, eu e ela, não é de estudo, tá bom? É uma live que a gente está aqui trocando experiências de vários assuntos. Amém? Então, só para vocês ficarem entendendo. Então, não deixa. Se você puder nos ajudar, a gente vai colocar lá no YouTube. Compartilha no YouTube, hein? Compartilha, porque no Instagram o pessoal reclama que não dá pra compartilhar. Pega seu dedinho aí, ó. Compartilha aí, ó. Aperta aí, ó. Tá vendo como é que tá se soltando? Porque se esse vídeo tiver uma relevância... A Luzinete lá falando, quem te viu, ó... Eles vão, ó, falar que esse vídeo tem importância. Mas se você ficar aí e não compartilhar nada... Bem, então eu vou colocar o vídeo lá no YouTube. Eu não sei se dá pra colocar o link aqui, Silvânia. Do canal, acho que não sei, mas a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, tem outros vídeos lá também, nos ajude lá no canal também, pra gente poder subir, porque a gente, quando o computador ficar pronto, a minha intenção nossa é fazer os lives lá, porque vai dar pra fazer, aparecer tudo, porque aqui no Instagram a gente tem que ficar aqui se espremendo, né? Então nos ajude aí, por favor, tá bom? A gente vai tentar passar tudo lá pro nosso canal no YouTube. Compartilha, pede para outras pessoas nos seguirem aí. A Débora tá começando no Instagram dela lá também. Falei com ela que ela vai botar algumas coisas lá dela também. Uns videozinhos, vai colocar os vídeos dela lá também. O videozinho que eu botei da minha cachorra veio um sucesso. Falei, meu Deus, te bota no Reels, né? Uma coisa assim. Mas vamos orar. Depois se acontecer, a gente vai acabar. Amém? Foi bênção, Silvana tá colocando, eita glória. Não é de estudo hoje, foi essa troca de experiência. Ore, se não tem ninguém orando, ora você. Se só você tá orando, continua você. Até Deus fazer a obra, amém? Eita glória. Patrícia, um beijão, Paty. Saudade de você, Paty. Ó, vamos lá. Ó, tô sabendo que tá rolando aí agora os encontros do Café com o Rei. Agora tá rolando, parece que pelo que eu percebi lá, entre casais também. Casal. A gente vai ficar na fila. Convida a gente, ó. Estamos aqui. A gente vai entrar na fila, Pastor Reinaldo. Ó, vamos entrar nessa fila aí. Amém ou não amém? Sil, manda um abraço aí pro Flávio, né? De repente tá trabalhando. Vamos orar? Então, eu vou ter que orar, irmãos. Eu queria que ela orasse hoje, fazer aquela oração dela. Ela orou no início, mas ela tá com a voz muito ruim pra não forçar mais. E ela falou comigo aqui. Mas deu pra todo mundo escutar, não deu, gente? Deu, né? Você quer orar de novo, então, pra fechar? Vou. Ó, então... Eis-me aqui, Senhor. Então, vou fazer isso aqui, então. Mistério, Reinaldo botou aí. Vou catucar ela aqui, porque não pode passar muito, porque já são 9h03, tá? Então, quantos minutos de oração? Então é pouco, é rápido. Oração objetiva, vê o que acho que foi a coisa que colocou ali. Qual vai ser a Flávia tá trabalhando. Qual vai ser a oração que a gente vai fazer agora, tá? A oração que a gente vai fazer agora, para você orar objetivamente aí, tá? Para Deus entrar na tua vida com intervenção, tá? E acelerar o processo profético na tua vida. De que forma a gente vai fazer isso aqui hoje? Tá rouquinho, mas é benção. Então, é verdade. Então, o que a gente vai fazer agora aqui, tá? A gente vai orar, a gente vai colocar a tua vida na mão do Senhor. Nós não vamos orar agora por cura, por questões pessoais. O que eu vou fazer? Porque não fica aqui nos pedidos de oração a live, tá? A gente descobriu isso na outra live que nós fizemos. Então eu vou compartilhar a live. E aí quem quiser depois oração pessoal, ou manda pra gente no direct, no meu Instagram no direct, ou coloca lá quando eu compartilhar
a live, tá bom? Porque eu vou anotar os pedidos de oração, seja eles no privado, seja eles lá nos comentários, e mais tarde a gente vai estar aí nas nossas orações colocando a oração de vocês, tá bom? Mas a oração agora é objetiva por causa do horário, só para Deus ativar em você aí esse ambiente de oração na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, tá bom, galera? Então, oração objetiva, para Deus ativar. Para quem, ó, gosta de ver você orando, orar também, quem sabe, igual, até melhor do que a gente, tá bom? Vamos lá, então ora aí. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Deus, esse ambiente de glória, esse ambiente, Senhor, propenso, Senhor, na Tua presença. Aleluia. Deus, te apresento, Senhor. Sim, Pai Deus. querido, os Teus filhos, Senhor. Aleluia. Deus, ativa neles, Senhor, algo espiritual. Sim, Deus. Ativação profética, Senhor. Aleluia. Que se cumpra Sim, a Tua Deus. palavra, Senhor, no meio dos Teus filhos. Aviva a Tua obra, Pai. Renova, Senhor, as suas Senhor, forças. gera, Senhor. Deus, querido, Sede, Deus amado. de oração. Que eles venham, Senhor. Sim, Deus. Está, Senhor, sensível, Pai, a Tua voz. Sim, Deus. Deus, ao Teu chamado. Aquilo que Tu tens, Senhor, feito, Senhor, dos princípios. Sim, Deus. Pai, querido Deus amado. Aleluia. Ah, Jesus era o Verbo, Sim, e o Verbo Deus. era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sim, Deus. Pai, Tu és o princípio de tudo. Sim, ó, Pai. E Tu és aquele que vai ativar a Bachóbia. Deus, Sim. os Teus filhos nesta noite, Sim, nesta Deus. hora, que eles venham ser tocados. Sim, ó, que a Pai. família seja tocada. Sim, que ó, os Deus. filhos sejam tocados. Aleluia. Senhor. Que eles venham sentir a atmosfera glória. espiritual entrando na sua casa. Sim, ó Deus. E que eles venham ser alcançados, Senhor, por Sim, ó Ti. Deus. Neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Ô, glória. Amém? Gente, deixa eu só perguntar aqui antes de terminar para vocês. Muita gente está nos pedindo para fazer a live às 9 horas, né? Porque tem muita gente voltando da igreja, algumas pessoas que estão com alguns trabalhos na igreja. O que vocês, rapidinho aqui antes de a gente encerrar, se a gente fizer 9 horas, tá bom para todo mundo, é melhor para vocês? Coloca aqui, por favor, nos comentários. O pessoal pediu pra gente colocar a live às 21 horas. O pessoal colocou amém, amém, glória a Deus. Amém. Então vamos ver se quando a gente fizer as lives agora, a gente estava tentando padronizar um horário. Então eu vou tentar, né, se a gente se organizar para fazer então as lives a partir das 9 horas. Tá ótimo, tá ótimo. Então, show de bola. Então, pelo que eu vi aqui, né, então dá pra gente fazer. Então eu vou mudar o horário a partir da próxima live. A prima tá perguntando quais os dias. Então, a gente está tentando fazer terça sim, terça não. Tem gente que está pedindo toda terça, mas às vezes não dá. Depende do compromisso. Mas segue a gente aqui, né, que a gente vai colocar aí, pelo menos sempre na segunda-feira, a gente vai colocar avisando que na terça vai ter, tá bom? Eu trabalho, às vezes tem compromisso na igreja, né? Então, assim, às vezes é muita reunião, eu não consigo fazer, não dá para prometer toda terça. Mas a princípio eu estou tentando fazer às terças-feiras. Essa live aqui com ela principalmente, né? Então essa live junto, a princípio a gente vai tentar manter toda terça-feira e aí a gente só vai mudar o horário para as 21 horas, tá bom? Então vocês que estão aqui conosco, muito obrigado por ficar aqui com a gente até o final. Eu vou compartilhar a live aqui, vou compartilhar também no nosso canal no YouTube. Se você puder, para nos ajudar lá também no YouTube, lembrando que a nossa intenção futura é fazer as lives estarem todas elas no YouTube e a gente fazer a live pelo YouTube. Ativar o sininho, acho que é só lá no YouTube, parte. Mas a gente vai estar lá, amém? Amém. Perdoe a gente aqui, porque a gente, eu também ainda estou desenvolvendo ainda, não estou longe ainda de ser qualquer tipo de como é que fala? De youtuber. Eu tô engatinhando. Débora tá se soltando, como a própria falou aí, como a própria falou. Engatinhando. Né? Neném, tô engatinhando. Mas a gente vai fluir aí, se Deus permitir. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Ó, coraçãozinho. O que você manda? Manda um beijo pra todo mundo aí também. Beijo pra todo mundo. Essa gata, graças a Deus, vai continuar comigo, né? Vai. Acaba a live aqui, ó. Eu e ela aqui depois a gente oração. Não somos perfeitos, mas somos aí um só
em Cristo Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a tua vida e que desperte você. Se eu não vou orar, se você não colocar na vida de oração, eu vou começar a orar para Deus tirar o teu sono e você orar aí pela madrugada, amém? Gente, beijo, Luzinete, Paty, Reinaldo, Verônica, manda um abraço pro meu amigo quando ele chegar, Elma, a Gisele, todo mundo que tá aí conosco até agora, o Fredinho se estiver ainda também, Monique, graça e paz. Boa noite para vocês. Deixa eu encerrar aqui que senão a gente vai ficar... Lindo.